Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidado o Dr. Celso Lucas Semana, é advogado, é igualmente Managing Partner da Citoy Tomar e Associados, renomado escritório de advogados, com especialidade em propriedade intelectual, e juntos iremos analisar os desafios da gestão de um escritório de advogados. Introduziremos também uma nova rúbrica denominada Quid Juris, de análise sobre negócios que escritórios de advogados prestam assessoria de grande impacto. Doutor, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Doutor, como questão inicial, irei perguntar: o que é propriedade intelectual? Talvez possa nos explicar isto de forma mais simples para que o telespectador possa perceber. Ok. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, de forma muito resumida e simples, propriedade intelectual é tudo aquilo que é produto da minha mente, não é? Aquilo que sai, uma ideia que depois é implementada, o fruto, quer dizer que o produto final pode ser, digamos, um livro, uma poesia, uma ideia de uma publicidade, uma planta de arquitetos. Isso tudo resulta de ideias que depois formam essa propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual vai ser a objetividade, a propriedade que nós detemos sobre o nosso produto intelectual. Portanto, este é que é o escopo de atuação da Simone Imana e advogados. Não necessariamente. A Citoy, a STA é um escritório de advogados que atua em várias esferas. Agora, é verdade sim que eu, sócio Celso Timara, tenho essa vertente, digamos, como especialidade, mas o escritório é mais abrangente. Muito obrigado, está explicado. Portanto, diríamos que propriedade intelectual é toda a criação individual que precisa de uma proteção, e esta proteção é feita com o escopo ou na base daquilo que são os conhecimentos adquiridos pelo doutor relativamente à propriedade intelectual. Exatamente. Bom, talvez iria explicar um pouco mais que a propriedade intelectual ela está dividida em duas grandes vertentes, não é? Que é os direitos de autor e direitos conexos e propriedade industrial. Explique-se um pouco mais, doutor, como é que é isto? Direitos de autor e etc. Sim. Bom, os direitos do autor, elas são relativas a obras, a livros, a peças teatrais, a folclore, enquanto que propriedade intelectual, a propriedade industrial, ela é relativa a registro de marcas, de patentes, de logotipos, de desenhos industriais. Então, há essa diferença, tanto que a própria legislação também já separa. Nós temos a lei dos direitos autorais e direitos conexos, assim como temos a lei de propriedade industrial. Portanto, só para ver se percebi, diz que todo autor que conceba uma ideia e estrutura e produza, haja um produto final, pode proteger este seu direito, este seu produto. É isto que está a explicar? Basicamente, sim, pode, embora a própria lei prevê algumas exceções, não é? Por exemplo, as sentenças dos tribunais, né? As sentenças dos tribunais, temos os discursos dos presidentes, por exemplo, elas não são registáveis. Não é? Mas, se forem compiladas, por exemplo, numa obra, aí a obra ela é registável.
É mais ou menos isso. Muito bem. Tem havido, é mesmo nesta senda de propriedade intelectual e os direitos conexos, tem havido muita confusão na praça, pelo povo no geral, sobre o entendimento, por exemplo, de uma figura, não é? Um cantor, por exemplo, a quando da instauração de um processo, ou vamos lá, alguém o difama, estamos no campo mesmo da difamação, calúnia e injúria. Quando difamado, dir-se-ia que tem esta proteção também autoral? Bom, temos que separar. Qualquer indivíduo que seja defamado tem o direito de fazer-se aos tribunais e exigir a reparação do dano no geral. Agora, talvez falar de violação de direitos de propriedade autoral. Autoral, exato. Sim. Exato. Tem acontecido muito. De uma forma geral, aqui em Moçambique é pouco respeitado. Ou seja, nós temos agora o INIC, que é o Instituto Nacional de Iniciativas Culturais, ou algo parecido, é que vela pelo registro dos direitos autorais. Acredito que eles estejam a fazer um trabalho muito grande de conscientização da parte dos artistas dos seus direitos, mas sim, qualquer artista que sinta-se lesado pela violação de um seu direito tem, a nível do próprio INIC, assim como dos próprios tribunais. Falou anteriormente sobre de sentenças. Disse que estas também mereciam uma certa... Aliás, não mereciam proteção, salvo erro, não sei se percebi bem. Podia explicar melhor como é que funciona isto? Isso está previsto conforme o número do artigo na própria lei. Ou seja, há alguns direitos que não são registrados, não é? Não me ocorre exatamente o artigo, mas está lá patente na lei e regulamento dos direitos autorais. Ou seja, são as sentenças dos tribunais, são os discursos formais dos chefes do Estado, do governo. Então, não são registrados. Passíveis de registro não uma são. proteção como tal sobre isto mesmo. Exatamente. Portanto, significa isto que estas podem ser acessadas e usadas por qualquer entidade sem represálias. Não sei se façam perceber. De forma geral, sempre que a gente usa algum direito, tem que sempre fazer a menção do autor. Exato. Se eu venho e uso uma célebre frase do presidente Machel, normalmente eu tinha que depois recitar. Pronto, é uma frase conhecida que foi dita pelo presidente Samora Machel. No entanto, há este dever da nossa parte em fazer alusão ao autor. Então, portanto, significaria isto, em termos gerais, é o tal respeito pelo direito autoral. Exatamente. A citação, por exemplo, é o respeito ao direito autoral. Sem dúvidas. Doutor, não podemos falar sobre direitos autorais, até porque o tema para hoje tem que ver também com a gestão dos escritórios de advogados em Moçambique. Como é que tem sido a prática da advocacia em Moçambique? Bom, esse, na verdade, tem sido um objeto de debate no seio dos próprios colegas advogados, onde ainda é necessária muita capacitação dos próprios advogados em matéria de gestão de escritório. Há alguns anos houve até uma formação pela parte da Ordem dos Advogados, acho que com o escritório brasileiro, uma formação muito boa, e aprendemos muito.
De facto, há muitos bons advogados, excelentes técnicos, mas que não estão devidamente preparados para aquilo que é gestão de um escritório. Temos muitos desafios a partir da própria... Há advogados, há escritórios que têm problemas básicos como gestão de arquivo, gestão de informação. Tu vais ter com um colega que estiveram a trabalhar juntos num processo de há 10 anos atrás, não consegue localizar. E não só. Temos falta de acesso a plataformas tecnológicas de gestão, ou seja, existem softwares de gestão de escritórios e nós não temos acesso a esses escritórios, a esses softwares. Então há ainda um trabalho enorme a ser feito, porque nem sempre um bom advogado tecnicamente preparado está preparado para a vertente de gestão. Normalmente as faculdades não preparam gestores, as faculdades de direito não preparam gestores de escritórios, eles preparam técnicos. No entanto, há um trabalho muito grande que o próprio advogado deve procurar, digamos, uma formação contínua, de forma a estar ajustado ao mercado. O mercado está muito exigente e é necessário realmente que nós estejamos devidamente organizados, que nós tenhamos as ferramentas de gestão específicas para um escritório de advogados. Até porque as faculdades têm intrinsecamente a obrigatoriedade de instruir os técnicos com conhecimentos forenses para poder e não de gestão de escritórios. Exatamente. Em conversas com advogados mais velhos que já vêm praticando 15, 20 anos, estão numa situação de estarem mais a fazer gestão do próprio escritório do que estar a trabalhar em processos judiciais. Acontece muito isto, principalmente nos grandes escritórios. Há advogados que já não têm contacto com os processos, mas estão mesmo focados para a gestão diária dos escritórios, quer dizer, reuniões com os clientes, updates aos clientes, mas a parte técnica, a parte contenciosa, é mais com os advogados, digamos, mais novos e tem acontecido muito. Tanto interessante. Enquanto que já nos escritórios mais novos há uma situação de o advogado ele ter que ser advogado dos processos, ter que ser o gestor do escritório, o que sobrecarrega um pouco mais, principalmente aos jovens advogados que decidem iniciar, não é, em escritórios. Só mesmo para citar um colega advogado, a quando dos 30 anos, da celebração dos 30 anos da Ordem dos Advogados de Moçambique, disse que nós cá em Moçambique, ou alguns advogados, têm feito a advocacia de forma arcaica. Foi assim que ele comentou. Por quê? Por conta exatamente desta forma de fazer advocacia. Ser a mesma pessoa a fazer a gestão, a mesma pessoa a ir ao tribunal, a ir ao cartório. Portanto, de facto, não é fácil para o jovem advogado. Doutor, uma questão que não poderia deixar de ser feita relacionada com a gestão do escritório. O acesso ao mercado e aos grandes negócios para os escritórios que ainda estejam a iniciar, sem nome, como tem sido? Bom, eu acho que não se resume apenas na advocacia. Acho que em qualquer tipo de negócio em que as pessoas iniciam, tem aquelas dificuldades iniciais. E já agora fazem parte mesmo dessa questão de gestão, não é? Em gestão existem técnicas de aproximação aos clientes, existem plataformas de networking, seja a nível internacional, regional, nacional.
tanto que os advogados nacionais são encorajados a afiliar-se a escritórios, a organizações internacionais como a SADC Lawyer Associations, entre outras várias organizações internacionais que ajudam de alguma forma, debatem esses temas e catapultam para quem realmente está interessado. É verdade que tem custos altos porque requer deslocações, às vezes pela Europa, às vezes pelas Américas. No entanto, compensa, porque o advogado volta com outras ideias inovativas, conhece outros meios, como se diz em linguagem corrente, fura certos meios, não é? Para quem está a começar, é difícil, não é fácil, mas isso faz-se com tempo e faz-se com mestria, não é? Você tem que ser devidamente preparado para estar em certos círculos e certos clientes começarem a confiar em certos assuntos. Então, não é fácil. Obrigado, doutor. Eu peço para que não percam o seu fim de pensamento. Teremos a segunda parte para analisar vários outros aspectos sobre a gestão dos escritórios de advogados. Vamos obedecer agora ao nosso primeiro intervalo. Voltamos já. Com Oceano Total, o Parque de Palma avança. É uma pergunta bastante complexa. O Parque de Palma tem como projeto âncora a Total. Quando uma cadeia de valor não está em Moçambique, depois gera os grandes desafios que muitos países africanos estão a registrar. Há uma abundância de grandes projetos a nível do continente, mas a pergunta sempre que se coloca é: que impacto esses grandes projetos trazem para o continente? Os Estados Unidos da América entrou numa nova era que vai ser mais caracterizada por investimento do que caridade, do que projetos filantrópicos que apenas não agregam valor nas palavras do próprio presidente Trump. É preciso mais do que nunca fazer negócios. É preciso mais do que nunca fazer negócio. E também é verdade que isso afeta muitas economias africanas. Os donativos não são para sempre. Toda a economia tem que ser capaz de autossustentar-se. O pulsar da economia e o ambiente de negócios em Moçambique são analisados aqui no MBC Business. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Boa noite, estamos de volta à segunda parte do programa Estado de Direito. Celso Lucas Timani é nosso convidado e neste segundo bloco introduziremos uma nova rúbrica denominada Quid Juris. Dr. Timani, conforme abordávamos quando fomos ao intervalo, explicava-nos sobre a gestão do escritório, as suas nuances, não é? As suas vertentes. Doutor,
o acesso ao mercado internacional por parte dos advogados nacionais, para além dessa plataforma, quais têm sido os outros mecanismos e se tem sido fácil este acesso? Sim. Por acaso, a Ordem dos Advogados tem uma comissão, chama-se Comissão da Internacionalização da Advocacia, da qual faço parte, por acaso, e há um trabalho que se está a desenvolver a nível de cooperação. Nós temos estado a procurar interagir com outros escritórios internacionais, temos estado a interagir com organizações internacionais, que é para facilitar esta aproximação, este acesso dos advogados a essas novas plataformas. Não tem sido fácil, é o nosso primeiro ano, no entanto, que Comissão da Internacionalização. No entanto, há avanços, temos estado a dar palestras, estamos a coordenar algumas formações e achamos que vamos ajudar a facilitar, vamos ajudar o acesso dos advogados jovens a este mercado internacional. Outra coisa que os jovens precisam de fazer, que eu daria a nível do conselho, é, se quer expor-se ao nível internacional, deve dominar a língua inglesa. Não é? Deve dominar a língua inglesa, que é a língua dos negócios internacionais. Nós, por acaso, estamos a coordenar um curso, que é um curso inglês jurídico, não é? E seguramente vamos anunciar brevemente o início, etc. Mas são essas pequenas ferramentas que nós queremos trazer para os jovens, principalmente para os recém-encartados, que é para estarem cientes que a advocacia não é um ninho, não é uma ilha, existe muita coisa lá fora, requer sim um investimento, no entanto há requerimentos básicos que nós temos que, há requisitos básicos que nós temos que ter, não é? É interessante. Mas também, doutor, eu creio que, sendo este um curso que está a ser pensado, porque o programa é basicamente para isto, e por sorte hoje estamos a falar sobre a gestão dos escritórios, eu creio que poderia deixar aqui alguns detalhes para todo aquele jovem advogado que tem interesse, até porque grande parte dos jovens advogados tem acesso a este nosso programa. Sim, estaria agora a precipitar-me se eu falasse de datas, mas nos canais próprios da Ordem dos Advogados, pela própria comissão, vão ser informados sobre o início destes cursos, assim como de outros programas que a comissão tem, que são programas super interessantes para quem esteja interessado na internacionalização da sua prática. No entanto, pelos canais da Ordem dos Advogados, tem o canal, o WhatsApp, tem lá a página nas redes sociais, Facebook, Instagram. Seguramente que a informação chegará. Certo. Bom, talvez em nome dos jovens advogados, apelar ao Dr. Timana e a todo aquele membro da comissão que está dentro deste processo para que publiquem-se estas oportunidades, estas formações com tempestividade e que também tenham em conta os valores que serão envolvidos. Afinal, estamos a falar de jovens advogados que ainda não têm mercado, não é? Que estão recentemente receberam suas carteiras e estão num processo de aquisição de confiança com o mercado e os seus futuros clientes. Dr. Timana, não podia deixar de fazer essa questão, até porque é pertinente. A relação entre os escritórios, no seu geral, mas no caso em particular, acredito que o Dr. Timana possa ter algum conhecimento, da relação entre os escritórios e a Ordem dos Advogados. Como tem sido? Bom,
Em relação aos escritórios, advogados, assim como advogados de prática singular com a ordem, eu acho que só tem melhorado. Felizmente temos uma abertura por parte da ordem, temos um bastonário muito aberto e pessoalmente não vejo entraves. A comunicação é aberta, não vejo entraves. Há sim um problema que nós temos estado a verificar, que tem sido a fraca participação do próprio advogado nas atividades da ordem. As assembleias gerais andam às moscas, muito poucos advogados, pelo número que nós já temos de inscritos, não se justifica que tenhamos ainda uma sala vazia, uma sala não preenchida para debater assuntos da vida da própria ordem e do próprio advogado. Mas de forma geral tem havido abertura, os advogados têm falado, não tenho reclamações. Certo, doutor. Conforme dissemos no início do nosso programa, que introduziríamos uma nova rúbrica, e esta rúbrica versaria sobre negócios que escritórios de advogados tenham lá a sua mão, tenham a sua participação por forma a consolidar a parte jurídica dos mesmos. O Quid Juris, doutor, desta semana, que vai para si, versa sobre, ou melhor, vai analisar o enquadramento jurídico legal da transmissão dos direitos de propriedade da LAM ao consórcio composto pelos CFM, EMOS e HCB. Doutor, este negócio tem um enquadramento jurídico legal para para que seja feito? Bom, tenho muitos poucos detalhes em relação a esse negócio, pouquíssimos detalhes mesmo. No entanto, de forma geral, eu sei que a LAM está endividada, está altamente endividada, e creio que seja um pressuposto geral que para qualquer tipo de aquisição a empresa deve ter quitado dívidas com os seus com os seus credores. Acredito, dizer mesmo, não tenho detalhe do próprio negócio, mas há aqui alguns aspectos que acho que os que estão por detrás, a própria LAM deveria vir explicar, no sentido de como é que há esta aquisição, sabendo nós que existem dívidas, e não poucas dívidas, são muitas. Por que é que não optou-se pela emissão de obrigações de tesouro, como tem sido a prática? Por que é que saltou-se esta etapa? No entanto, são questões que de forma geral eu me coloco, mas como disse anteriormente, não tenho detalhes do negócio, porquanto minha opinião é ainda limitada. Mas de formas gerais há esses aspectos básicos que eu acho que são imediatamente de questionar. Como é que ficam as dívidas, quem vai assumir as dívidas, em que proporção os que entram vão assumir, e por que é que não foi-se pela via de emissão de obrigações. Muito obrigado, doutor, por ter acedido ao nosso convite. Foi uma honra tê-lo cá. Acredito que oportunidades não faltarão para próximos convites. Terminamos hoje o nosso programa. Prometemos voltar à próxima semana, à mesma hora. O nosso muito obrigado.